E agora por aqui a gente fala sobre a PEC 1 de 2020, que oficializa a aprovação da proposta de emenda à Constituição 1 de 2020. A medida legitima a transformação de cargos de auxiliares educacionais, de monitor de creche ou a eles equiparados em cargos de professores de educação infantil. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Alexandre Mandil. Ele é especialista em direito constitucional. Bom dia, doutor Alexandre. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Doutor, eu preciso que o senhor libere o seu áudio. A gente não escuta o senhor. Agora sim, bom dia. Agora sim, doutor, bom dia. Nós falamos agora sobre o que a PEC, então, 1 de 2020, determina. Então, quais são os direitos então, dessas educadoras para a inclusão no quadro do magistério? Veja, é importante dizer, inicialmente, que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei Federal 9394, de 1996, definiu que o cuidar e o educar são indissociáveis e que a educação infantil faz parte da educação. Algo que pode parecer tão óbvio e básico, infelizmente, em 2021, ainda a gente vê nas cidades como, na prática, a educação infantil ainda é vista somente sobre a perspectiva da assistência, só sobre o aspecto do cuidar, e não é feito o devido enquadramento dentro da carreira do magistério com o reconhecimento da função docente, que assim é definida. A proposta de emenda constitucional número 1 de 2020 é uma iniciativa muito importante do deputado Carlos Gianazzi, e subscrito com vários outros deputados e deputadas, a partir de algumas audiências públicas que foram feitas em 2019, entendendo, fazendo um mapeamento junto ao movimento Somos Todas Professoras no estado de São Paulo, verificando que havia um equívoco de entender, de que não seria possível esse devido enquadramento, considerando que isso poderia ser entendido como uma transformação do cargo e, por isso, então, inconstitucional por agredir o artigo 37 da Constituição Federal e os artigos 111 e 115 da Constituição Estadual, quando, na verdade, não é o caso de um entendimento pela inconstitucionalidade, considerando que é tão somente uma recepção dentro de um regime jurídico próprio, do regime do magistério, porque as funções docentes são caracterizadas em cada cidade, e esses cargos de educadoras, auxiliares, agentes, monitoras, têm diferentes nomes, mas entendo a função docente tem que estar dentro do magistério e, consequentemente, por ter todos os deveres da carreira do magistério, tem que ter todos os direitos consequentes, quais? A aposentadoria especial, o cumprimento da jornada de trabalho através do regime disposto pela Lei Federal 11.738 de 2008, que é a lei de 1/3, o piso salarial do magistério, recesso, demais direitos que são outorgados para as funções docentes e legitimamente outorgados, mas que também são devidos para os cargos da educação infantil, esses cargos que possuem a função docente, mas não têm os direitos devidos. E a PEC ajuda nesse debate e também, em sendo aprovada, e a gente defende a sua aprovação, permite, de forma mais clara e taxativa, para que não incorra numa eventual inconstitucionalidade que, às vezes, infelizmente, alguns órgãos do Ministério Público, em algumas cidades, assim têm entendido. Então, nós fazemos esse pedido, e o espaço aqui é importante para ajudar a explicar e elucidar esses fatos. E justamente dentro dessa questão de entendimento sobre a PEC, para quem está em casa e que realmente não conhece a fundo sobre a situação, por que antes de se pensar nessa PEC, se tinha essa distinção? Não se dá os mesmos direitos, O que aconteceu ali nos bastidores para que isso não acontecesse de forma natural? Pois é, o artigo 61 da LDB, ele diz claramente
de que é possível e é devido para que você estruture a educação infantil do município, quem cuidava. Então, vamos usar aquela expressão de forma pedagógica, quem é que fica com as crianças? Então, vamos pensar cada uma que está acompanhando aqui na sua cidade. Quem é que fica com as crianças? A lei antes dizia que era um mero cuidado. E vejam, isso tem uma perspectiva também de gênero, de uma construção histórica da educação infantil, porque era uma noção de um depósito de criança. Os pais vão trabalhar, tem que ter um lugar para ficar as crianças. Isso foi superado com a Constituição Federal de 88 e depois a própria LDB, em 96. Ou seja, essa noção que era de cuidar passa a ser educar. Então, deveria ter tido uma imediata correção e uma regularização disso desde 1996. Infelizmente, sobre uma lógica de precarização dos serviços públicos, e no caso do serviço público, da prestação, do atendimento educacional para a educação infantil, seja de 0 a 3 ou de 3 a 6, de berçário, ciclo 1, ciclo 2, mas não tem como você separar o que é turno e contraturno, o que é uma atividade pedagógica de uma atividade na educação infantil. A atividade pedagógica é inerentemente uma atividade lúdica, recreativa. Isso existem doutorados nas faculdades de educação explicando de que a educação infantil, a população que deixa a sua criança numa creche, esse processo pedagógico do berçário com as crianças, não tem como fazer essa divisão. Ou seja, volto para dizer que quem fica com as crianças cuida e educa. Não tem como dividir a cabeça do corpo, não tem como dividir um planejamento do processo pedagógico de todo esse desenvolvimento. A gente precisa superar aquela noção de que é uma tia, quem é que fica na escola, a tia que está ficando na escola, e não é o caso. Então, é um processo pedagógico, é uma professora, é uma educadora, é uma docente, e por isso, por terem deveres da função docente, tem que ter os direitos correspondentes. Então, somente isso. Essa correção, através de uma legislação ordinária, de uma lei educacional, como a LDB federal, já disciplina. No entanto, há um entendimento, e aí a gente aponta que equivocado, de entender que fazer esse enquadramento seria uma transformação. Então, a gente precisa mostrar. Transformar é você pegar um cargo que está num quadro geral, que teve um nível de escolaridade, e você tem um cargo de professora na educação infantil do município. Juntar isso é entendido como inconstitucional, mas pegar esse cargo que está no quadro geral e transpor ele para um cargo na educação infantil, no regime jurídico próprio, com todos os deveres, sem juntar os cargos, mas separado, mas com todos os direitos, também da carreira do magistério, é uma exigência da legislação federal e está plenamente de acordo com a Constituição Federal. E a proposta de emenda constitucional no Estado de São Paulo, através dessa proposta, ela reforça, ela ajuda a elucidar que não afronta o artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 111 e 115 da Constituição Estadual. Ou seja, municípios, as prefeituras, devem fazer essa devida regularização junto ao seu ordenamento jurídico municipal, ou seja, tem que fazer uma lei municipal, tem que partir do Poder Executivo para fazer essa devida adequação. E ao ter um eventual questionamento, manifestações das procuradorias do município, ao ter essa aprovação da PEC 01 de 2020, acaba ficando mais claro de que não há nenhuma inconstitucionalidade e reforça o que está disposto no capítulo próprio do direito à educação na Constituição Federal e a sua reprodução nos direitos de responsabilidades administrativas, deveres da administração pública, na Constituição Federal, no artigo 37, e na Constituição Estadual, os artigos 111 e 115. Essa é uma correção importante e que no Estado de São Paulo tem sido um ponto de apoio importante dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a partir das audiências públicas, junto com o movimento Somos Todas Professoras, que já mapeou mais de 60 cidades no Estado de São Paulo
e tem evoluído, inclusive em discussão com o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, em especial com o GEDUC, que é o Grupo de Educação, né, o órgão especializado, com uma atuação própria e que tem acompanhado, a gente subsidiou com documentos e a gente espera que o Estado de São Paulo, ao fazer essa correção, não somente contemple essa reivindicação histórica de um setor importantíssimo dentro do serviço público do Estado de São Paulo e o efeito cascata, a sua reprodução nos municípios, mas é uma pauta da comunidade escolar, dos pais e mães e responsáveis, né, da educação, estruturando a educação infantil nos municípios. É com esse pleito, é com essa gana que a gente batalha para que a gente faça as devidas correções e, nesse sentido, a aprovação da PEC 01 de 2020 vai ajudar bastante a melhorar a educação infantil nos municípios, a fazer valer os marcos que estão dispostos pela legislação federal, seja no Plano Nacional de Educação, na 13005 de 2014, vigente até 2024, seja, né, no marco da primeira infância, ou seja, todo mundo fala que defende a primeiríssima infância, mas na prática, né, há uma visão errada, ainda assistencial, e não uma perspectiva do magistério, da educação infantil, e por isso, então, essa luta que a gente tem feito. Agora, doutor, até porque o nosso objetivo aqui é levar o entendimento das pessoas, e por isso que o senhor está nos contando essas questões de aspectos jurídicos, mas para a gente entender, a gente precisa sempre também dar um passo atrás, como o senhor explicou agora, que é uma luta aí de mais de 30 anos. O senhor falou, né, antigamente eram conhecidas mais como cuidadoras dessas crianças, se passou, né, então, para que elas educassem essas crianças. Para quem está em casa, entenda perfeitamente. Hoje, no estado de São Paulo, o ensino infantil, esses profissionais que cuidam dessas crianças no ensino infantil, eles têm algum tipo de formação como educador? Como é que funciona essa questão? Isso já está legislado? É só uma questão de nomenclatura, nesse caso, como o senhor disse? Pois é importante dizer isso da nomenclatura para a gente ver que há diferentes nomenclaturas. Nós mapeamos pelo menos de 30 diferentes nomes que são dados para esses cargos, desde babá, pajem, como disse, auxiliar, educadora, cuidador, né? A nomenclatura. Mas o que prevalece é a função. Então, se a função é docente, o município estruturou a sua educação infantil com a responsabilidade pedagógica, e que antes, de novo, era só como cuidar, e que passa a ser entendido como educar, todas as funções são docentes e tem inúmeras formas de provar isso. Não só numa questão jurídica, né, de documentar, mas também de como a prefeitura relaciona, por exemplo, estas servidoras, e digo no feminino, né, porque são majoritariamente mulheres, essas servidoras são lançadas pela municipalidade para recebimento de verbas do Fundeb, por exemplo. Ou seja, o município recebe verbas, contabilizando estas servidoras sobre o prisma do magistério, ou seja, piso salarial, direitos devidos, a estruturação da educação a partir disso, contempla de uma maneira, outorga os deveres, mas não tem os direitos. Agora, a escolaridade necessária, e você tem razão, a gente sempre explica, ela é como se fosse um complemento. Por quê? A lei vai dizer o que vale é a função, mas a escolaridade é uma exigência que a LDB trouxe, porque justamente como vai ter magistério, como vai ser dentro da carreira do magistério, precisa ter a escolaridade ou do magistério e depois a pedagogia. E está vigente, inclusive, até 2024, por conta do Plano Nacional da Educação, na Lei Federal 13005 de 2014, o artigo 61 da LDB, que vai dizer o seguinte, que antes era chamado dos professores, né, os professores leigos, que era o reconhecimento de que são professores por conta das atribuições, prerrogativas e funções docentes, mas não tinham a escolaridade necessária. Mas vejam, não é culpa do servidor, porque o servidor prestou o concurso, passou no concurso e desde o primeiro dia, na sua unidade escolar, no município, exerce as funções docentes, exerce todas essas responsabilidades pedagógicas, tem todos os deveres, ou seja, o município e a população usa estas servidoras como docentes, como professoras. Agora, a escolaridade, ela não tinha
Porque algumas cidades, os concursos mais antigos, mas até hoje, infelizmente, a gente vê esse erro cometido pelas prefeituras, que faz o concurso sem exigir escolaridade, como uma forma de justificar um salário mais baixo, como uma forma de justificar uma precarização da educação. E como fazer essa adequação? Não é prejudicando a servidora ou servidor, é o contrário. O que a LDB, no artigo 61, é muito claro, ele tem que fazer essa transição, ou seja, o município tem que ofertar, ou pelo menos, se não é ofertar a escolaridade, fazendo formação, fazendo convênios com as universidades. Historicamente, no estado de São Paulo, convênios dos municípios com a Unicamp, com a Unesp, com a USP, mas também nos últimos anos, inclusive com faculdades particulares, foi feito convênios para permitir, ou no mínimo dando um prazo de 4 a 6 anos, são casos das leis municipais que assim fizeram. Ou seja, você abre um prazo para que a servidora apresente o comprovante da escolaridade como uma forma de, juntando com a função que ela já exerce, ela tenha a escolaridade, certo, e assim esteja devidamente enquadrada dentro da carreira do magistério, e o município fazer esse passo a passo que a lei federal disciplina. A PEC, mais uma vez, ajuda a demonstrar que esse movimento que os prefeitos e prefeitas devem fazer possui profundo respaldo legal e constitucional, e no nosso entendimento, não só um poder, né, então pode fazer isso, como deve, é um poder-dever, é uma regularização da administração pública municipal com a legislação educacional. E com isso, a população é atendida, porque é um direito da criança estar com uma docente, com um professor, uma professora, e estar devidamente qualificado para isso, e o município estruturou, ou seja, não é uma lógica de precarização, não se justifica salários rebaixados, não se justifica ter direitos rebaixados. Vejam, para a gente ilustrar bem, né, para quem está acompanhando, a gente quer, né, que os nossos filhos estejam, naquele sentido do ficar, estejam com profissionais devidamente habilitados, né, ou seja, tem a escolaridade necessária e com a função que realmente é uma função pedagógica. Nós queremos que tenham, por exemplo, o direito à lei de 1/3, que não é meramente uma questão de trabalhar, né, numa escala de jornada de 2/3 com os alunos, e 1/3 é de preparação, é de avaliação, é de discussão, por exemplo, coletiva, sim, doutor, né, entre todos os profissionais para o devido desenvolvimento, né, da melhoria desse trabalho com cada aluno, cada aluna na unidade escolar. Por que esses profissionais não têm? Por que esses profissionais não têm direito à aposentadoria especial? Ou seja, não é que é uma burla ao princípio do concurso público, não é que essas servidoras estão querendo entrar pela porta dos fundos, né, de professoras e falam, presta o concurso para professora. Elas podem prestar, a questão não é essa, a questão é o município pode fazer um concurso para a função docente sem ter os direitos da função docente? O município pode fazer um concurso para rebaixado de salário e direitos, mas usar como função docente? Não pode. Então, que daqui para frente arrume isso. A questão também fica ir para trás. Como é que regulariza isso? E é esse trabalho que a gente tem feito, e a PEC ajuda a demonstrar que fazer a devida adequação nos termos do artigo 61 da LDB adequa, corrige, né, e tem a base constitucional, claramente, porque não é um caso de transformação do cargo, como tem tido, né, posições importantes das melhores vozes nas faculdades de educação e importantes vozes dentro do judiciário, demonstrando, né, que isso não só era possível, como é devido. E, para concluir, na cidade, se a gente pegar o estado de São Paulo, né, que precedentes temos? Nós temos a maior cidade do país. São Paulo, capital, foi feito isso. São Bernardo, Diadema, Osasco, Itatiba, são cidades que fizeram a devida adequação, né? Assim como cidades em outros estados, fizeram a devida adequação, porque justamente perceberam de que estavam usando essa função docente e cumpriram estritamente o que está na LDB. E isso não foi caracterizado à afronta à Constituição. Infelizmente, nós tivemos cidades que fizeram a devida adequação, mas sofreram uma ação judicial, uma ADIM, uma ação declaratória de inconstitucionalidade. E é por isso que a PEC vai ajudar a demonstrar que não é o caso das ações declaratórias de inconstitucionalidade. Então, o debate vai continuar,
mas a PEC ajuda para que esclareça como as administrações públicas, as prefeituras, podem e devem fazer essa correção e, concluindo de que nós devemos fazer isso para melhorar a educação infantil nos municípios. Nós fazemos isso pensando nas crianças, nos alunos e nas alunas que tenham esse ambiente educacional e não meramente uma questão assistencialista de um depósito de criança. Não, existe um processo pedagógico e tem que ser respeitado. Perfeito. Doutor Alexandre, muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui ao Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima. Eu que agradeço. Tenha um bom dia.